Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite, recebendo esse carinho, esta vibração que nos motiva a seguir adiante, semeando a ideia do Cristo. E quando então nós nos juntamos, nós buscamos aquilo que de maior valor existe na literatura da humanidade. Buscamos, através do Evangelho, um norte para a nossa vida. E aqui, nós nos encontramos no século 21 da era cristã. Mas a história da humanidade se perde na noite do tempo. E não é necessário muito esforço para imaginarmos-nos vivendo como seres semi-selvagens, nas beiras dos rios, dos lagos, nas florestas, sobrevivendo exclusivamente pelo impulso instintivo, formando os grupos, os clãs, e o tempo passando, as nossas atitudes se tornando mais suaves, e de repente começamos a buscar as nossas casas nas cavernas. E naquelas cavernas então nos estabelecemos, e aqueles homens e mulheres ali passavam suas noites, sobretudo. E os homens caçavam e as mulheres ali permaneciam, cuidando das crianças e cuidando do fogo. As mulheres, por serem mais frágeis fisicamente e por não terem, talvez, a habilidade dos homens nas caçadas de animais ferozes, ficavam em casa, com a divina tarefa de cuidar da prole e manter o fogo aceso, porque se apagasse, meu Deus, acender de novo era uma tortura. E aquela caverna, então, era a casa. Se assava a carne, comia o que tinha. Mas a noite era fria. E aquela abertura que foi a razão e o motivo pela qual entraram, de repente passou a ser um transtorno, porque além do frio da noite, feras selvagens poderiam entrar e atacá-los. E aquela abertura então, chamada porta, de repente começou a sofrer algumas modificações. Começaram a criar tapumes. Primeiramente, algumas varas que cercavam, então, as feras da noite. Depois, alguém teve a ideia de colocar folhas no inverno para que o vento não incomodasse tanto. E depois, alguém mais habilidoso, com uma ferramenta rudimentar, lavra um pedaço de madeira e coloca entre aquelas ripas, entre aquelas varas roliças, e fecha um pouco mais, vai colocando mais segurança. E a casa, que era uma caverna, de repente, homens mais criativos, espíritos mais evoluídos, conseguem fazer estruturas de alvenaria. A abertura chamada porta já tem um dispositivo de fechamento mais aprimorado. Já é uma peça inteira, pregada com ferrolhos e dobradiças, ela abre e fecha. E aí o que aconteceu? A segurança foi se tornando maior, ao passo que o medo também.
E aquele ferrolho que fechava, mas que facilmente se abria, de repente foi substituído por uma fechadura rudimentar, muito simples, de uma chave que tinha só um pino. Mas o tempo foi passando, a criatividade aumentando, as portas foram se tornando melhores e a fechadura cada dia mais precisa no seu ato de fechar. Mas tudo o que acontece fora, acontece dentro. E de repente, nós que tínhamos o horizonte do infinito como a tela da nossa existência, passamos a ter uma casa muito bem fechada. Porque queríamos não mais nos livrar dos perigos noturnos. Queríamos uma coisa que muitos reivindicam, porém não sabem os malefícios que acarretam. Uma coisa que se chama privacidade. É muito bom ter o espaço privativo. E ali nós ficamos, e ali nós vamos nos transformando, porque o nosso crescimento vai se dando dentro de paredes que forjamos no nosso espírito e da porta que se fecha a cada dia mais. E a porta da casa que se fechou para o vizinho, de repente, novas fechaduras foram colocadas nos quartos. Antigamente, famílias numerosas, os quartos eram divididos entre muitos filhos. Mas depois foi reduzindo, a condição econômica foi melhorando e a casa ficou maior, os quartos maiores e privados. Ali ficou um casal, aqui um filho, aqui uma filha, com os seus dispositivos eletrônicos, TVs, computadores e a porta trancada. E depois, nos nossos computadores, vieram as senhas, as chaves, que também trancamos. O telefone, muito bem trancado, com a sua senha, tem as mais diversas senhas e as mais diversas chaves. E nós nos fechamos. Nós nos fechamos num ponto tão cruel que nós estamos sozinhos. Embora convivendo numa sociedade com tantas pessoas, nós estamos sós. Por quê? Ninguém quer ser incomodado. Ninguém mais está disponível a conversar. Nós ligamos a TV fala e nós ouvimos. A gente desliga, tudo bem? Facebook faz tanto sucesso, por quê? Porque ninguém sabe que nós estamos olhando a vida alheia. Porque se eu sento com uma pessoa a conversar, eu estava agora mesmo bisbilhotando a vida desse meu jovem amigo, do meu novo amigo jovem. Eu bisbilhotava a vida dele. Mas para cada pergunta que eu fazia, eu tinha que responder a outra. Eu tinha que me expor. E assim, então, o relacionamento nos conclama a dividir experiências. E a pessoa, buscando essa privacidade, que foi elaborada dentro de um plano macabro de solidão, ele se esconde. E a gente, na cidade grande, vai caminhando e as pessoas não olham em nós. Eu falo isso porque eu vivo numa cidade muito pequena. A cidade tem 20 mil habitantes. E ainda que essas manifestações ocorram também num lugar tão pequeno, a cidade grande, a solidão é maior. A pessoa não nos olha, você diz bom dia, ele não responde. Porque ele se trancou, a porta está trancada. E agora, o que fazer? Meu Deus, eu preciso me transformar porque eu cresci dentro desse mundo fechado. A porta está trancada e eu preciso de algo mais. Eu tenho o conforto que eu necessito? Sim. Eu tenho meios de transportes muito ágeis.
eu tenho opções diversas de lazer, a internet me traz todo tipo de informação. Eu posso me interagir com o mundo, mas eu estou só. O que fazer? Preciso de algo mais. Só dos meus amigos? Também, procuro aqui, procuro ali, mas eu não sei onde eles estão. Estão todos ocupados. Porque agora o Facebook passou para um dispositivo manual, que as pessoas ficam se olhando. E ficam ali. E aquele que não tem o recurso, ou que não se interessa, ele fica sozinho dentro de casa. Os filhos estão ocupados vendo aquilo, a esposa está ocupada vendo o que está acontecendo, ou o marido, ou todos, cada um sozinho no seu mundo, trancado dentro da sua solidão. Mas aí, e agora? Precisamos de alguma coisa diferente? Aí alguém pensa, além da nossa convivência, eu preciso de Deus. Eu também fechei a porta para Deus. Porque nesse processo evolutivo, fomos aprendendo muitas coisas. E num dado momento da existência, nos achamos autossuficientes. E na verdade, não preciso mais de Deus. Para quê? Comumente, pelo menos no interior, a gente ouve as pessoas mais antigas dizerem: primeiro Deus, depois a saúde. A gente ouve tanto isso. Mas analisando as nossas atitudes, eu descobri que não. Primeiro, o dinheiro. Segundo, a saúde. E Deus, se caso faltar a saúde ou o dinheiro. É a hora que a gente chama. Deus, como é que eu faço? Não tenho o que pagar minhas contas esse mês. Deus me ajuda. Ai, meu Deus, agora eu preciso. E quando fica doente, então a gente vira devoto de qualquer santo. Veio no centro espírita, pede para todos os guias, pede para o santo católico, pede para qualquer coisa. Mas a gente não consegue. Por quê? A nossa porta está fechada, nós fechamos. Nós nos escondemos, nós queríamos privacidade. E agora? Eu não sei me relacionar com o meu vizinho, aí também eu não sei me relacionar com o meu filho. Eu preciso aprender. Eu preciso retomar o hábito de conviver com ele, para que eu conviva comigo e para depois conviver com Deus. Não sendo assim, eu vou amargar a minha solidão e tudo que eu tenho de repente não tem mais sentido, porque eu preciso deste entusiasmo que apenas a nossa ligação com Deus é capaz de nos proporcionar. Mas e a porta? Aí a gente lembra, Jesus disse para procurar a porta estreita. Mas a minha porta? Que porta é essa, meu Deus? Eu não sei do que ele falava. A porta estreita, em 2000 anos depois do Evangelho, estamos pensando que tem lá, aquele lugar, um céu e tem uma porta, e talvez seja duas, e tem uma estreita, e eu chego, São Pedro está lá, bato na porta, São Pedro abre, e me conduz para dentro, para o descanso eterno. É a porta estreita? Será essa? Foi isso que eu pensei a minha vida inteira? Aí, analisando bem a vida, aquele sentido didático e real que a filosofia espírita nos mostra, eu descobri que a porta não é a porta, mas são as portas. E aonde que ela está? Ela está em cada passo e a cada segundo. A porta estreita é aquela porta que me cabe sem os adereços extras que eu carrego. De repente aqui tem uma porta. Aí eu chego na porta, ai meu Deus, tem uns chifres aqui, não cabe com o chifre. Não é o chifre da esposa não, é o chifre do capetinha. Aí não cabe, não passa. Aí eu tenho que tirar os chifres, eu tenho que ficar mais bonzinho, um pouquinho mais, tiro o chifrinho e passo. Chego ali, gente, a porta está mais estreita. Aí eu tenho que tirar um pouquinho do meu orgulho. Tá, tirei, passei, mas aí já tem outra porta. Não quero mexer com essa porta, vou ficar aqui, no mesmo, na minha vida, andando em volta, andando em círculos. Mas eu tenho que progredir, esta é a lei. Então, vou tentar de novo na porta. Não, falta a minha impaciência está muito grande. Eu tenho que tirar um pouco da impaciência, ou seja, manifestar a minha paciência para que o meu
o meu ser se enxugue, eu passo. Chega na outra porta, quando vê essa porta é tridimensional, ela já não mede mais assim, ela mede assim, e a minha língua está muito comprida. Mede o tamanho da língua, não, tem que cortar um pedacinho, senão não passa. Tira um pedacinho da língua, você vai. A porta que vai e vai nos levando para o céu, sim. E aonde está o reino do céu? Segundo Cristo, está dentro de vós. A porta é dentro de nós. Aí precisamos abrir essa porta para conhecer o céu da nossa alma, para que possamos abrir os nossos olhos para o horizonte do universo, para o horizonte cósmico. É necessário que isso aconteça. E aí então, num belo dia, dentre os tantos textos espíritas, eu vi um texto de Emmanuel que diz: Jesus, a porta, Kardec, a chave. E como tudo que provém de Emmanuel é muito bonito, eu achei aquilo muito bonito. E fiquei analisando a colocação, aquele jogo de palavras e aquela ideia tão bonita. Num determinado ponto ele diz assim: Jesus propõe, Kardec expõe. Por quê? Jesus falou num tempo muito antigo, para espíritos ainda muito infantilizados. 2000 anos quase se passaram e se nos apresenta o Espiritismo, que vem já expondo a verdadeira ideia. Mas então Jesus, a porta e Kardec a chave, assim fala o texto. Mas que porta é essa? Quem disse que a porta foi o próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, um evangelho muito pouco comentado, porque ele é muito espiritualizado, e os pregadores religiosos não tem por costume tratar desse texto por conta da sua profundidade. Diz assim no capítulo 10: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas entra por outro lugar, é chamado de ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é reconhecido pelas ovelhas e as ovelhas o seguem. O porteiro abre a porta para ele. E os discípulos não entenderam. E Jesus disse: em verdade vos digo, eu sou a porta. Aí fica para a gente aquela questão. Se ele disse que o reino dos céus está dentro de nós, e nós temos que abrir essa porta que eu disse que já se fechou, mas ele falou que ele é a porta das ovelhas. Para analisar esse texto, temos que voltar um pouquinho no tempo para aquela condição daquele povo na Palestina, onde criavam as ovelhas. E as ovelhas, elas andam em rebanhos e tem o pastor. O pastor as conduz, o pastor as protege. E o que tem a ver a ovelha conosco, se o Evangelho foi escrito para nós? Acontece, meus amigos, que Jesus disse: eu sou o bom pastor, mas não é só ele o pastor. Nós, no nosso processo existencial, nós vamos alternando a nossa condição de ovelhas e de pastores. Tem hora que conduzimos, tem hora somos conduzidos. Aí Jesus disse: eu sou a porta, e todo aquele que não passa por mim, mas entra por outro lugar, é chamado de ladrão e salteador. Isso está no Evangelho. E aí então nós chegamos a uma conclusão. Como que passamos pela porta? É seguindo a orientação do Cristo. O que é seguir a orientação do Cristo? É andar pelo caminho do meio. Porque Jesus em nenhum momento disse: eu vou onde você está. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então venha. Então, para ir para Jesus, é no caminho do meio. Eu tenho que andar aqui segundo a sua proposta, quando ele lembra lá ao fariseu da lei no Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
É esse o meio. Todas as vezes que nós não estamos fazendo isso, meus queridos amigos, nós estamos entrando por outro lugar que não é a porta. E então o que nós estamos sendo? Ladrões e salteadores. Todas as vezes que fugimos à proposta do Cristo, nós somos ladrões. E quando que nós roubamos de o quê? Nós roubamos do amigo a confiança. Basta que eu faça qualquer coisa que não está contido neste exemplo básico de Jesus. Eu roubo do meu cônjuge a ilusão e a esperança. Eu roubo do meu filho a esperança e as ilusões, quando eu não tenho uma postura digna. E então, neste percurso, nós vamos roubando coisas quando nós fugimos do caminho do meio. Por isso, é que devemos retornar para o Cristo e repensar as nossas atitudes. Porque senão nós somos ladrões e fazemos o outro sofrer, e quando nós fazemos o outro sofrer, as consequências são muito graves na nossa vida. Qualquer coisa que fazemos e o outro se sente constrangido, por menor que seja, nós estamos sendo ou fazendo o papel de salteador e de ladrão. Jesus disse que é a porta, tá bem? Ele é a porta. Mas e por que Kardec é a chave? Porque este caminho do meio foi através de Kardec que nós recebemos o segredo. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Santo Agostinho, ele diz que existe apenas uma senha para se encontrar com Deus. Só existe uma senha para você encontrar a Deus. E nós, às vezes, nós falamos com Deus, a gente faz propostas, faz promessas para Deus, mas existe apenas uma senha. Vocês sabem qual é a senha? Quem sabe qual é a senha? A chave de falar com Deus. O amor é muito bom, tá? Mas não é essa senha também, ainda não é. Porque o amor a gente não sabe como desenvolvê-lo bem ainda. Qual será a senha que Santo Agostinho propõe? É uma senha, gente, é uma chave. É uma chave que ela tem 3 frisos assim. E você pega aquela chave, ela tem 3 frisos. E por que é a doutrina espírita que se apresenta como a chave? Porque Agostinho diz que a senha se chama caridade. É somente através da caridade que nós conseguimos encontrar Deus. E quando Kardec pergunta aos espíritos o que é a caridade, eles respondem: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão às ofensas. Palestrante espírita normalmente fala assim: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão às ofensas. Ele vai baixando o tom. Sabe por quê? Porque benevolência, ser bom para com todos, isso é um atributo de Deus. Para a gente é impossível. Nós até fazemos o bem, mas nós não somos bons. Até o próprio Cristo disse: bom é o Pai que está no céu. Por que me chamais de bom? Bom é o Pai, bom é Deus. A indulgência para com as faltas alheias, isto é um atributo, sabe de quem? Dos anjos. Atributo de anjo. Mas o perdão, que é o primeiro friso da senha, da chave, do código, chamado caridade, este sim está ao nosso alcance. O perdão. Mas nós
Não sei vocês, eu vou falar de mim. Não perdoamos. Nós não perdoamos porque para nós é confortável ficar preso às lembranças. E o perdão é algo diferente de tudo que nós já falamos nessa vida. A respeito de esquecer ou de não esquecer, mas relevar. O perdão, meus amigos, é simplesmente virar a página porque eu não posso retornar ao passado. Tudo que eu fiz está feito. Eu tenho que ressignificar a minha posição. E o que me fizeram também já está feito. Eu tenho que simplesmente mudar a minha opinião em relação à conduta do outro. Porque às vezes nós passamos 1000 anos depois de uma contenda e eu chego, vejo o meu amigo que me fez um mal danado há 300 anos e ele está aqui no centro, gentil, trabalhando, fazendo de tudo, um bom esposo, uma pessoa boa, lutando contra suas más tendências. Mas ao invés de olhar para ele, nas suas atitudes belas do presente, eu pego aquela foto do passado e fico olhando. E fico olhando aquilo. E me vem todo aquele sentimento e está eu ali, vendo os piores defeitos dele. Quem que sofre com isso? Eu. Por que eu tenho que ficar relembrando as coisas? Por que eu tenho que me ficar arrependendo das coisas que eu fiz? Nossa, eu fiz uma coisa tão errada e agora você já fez. Um dia lá no centro da minha cidade, eu propus uma coisa muito legal. Eu falei, a partir de hoje nós vamos instituir aqui na casa a confissão. E o povo falou, ele ficou doido. Mas só, gente, que a confissão aqui vai ser diferente. Se você quiser contar o pecado, para mim pode. Se não quiser, se você só pensa no pecado. Só que também tem outra característica daquela confissão que a gente conhece. Vocês não precisam contar para mim e nem devem o que vocês fizeram. Porque se já fez, está feito. E não tem como modificar. E se foi uma coisa muito grave, também não me interessa, porque coisas graves e terríveis eu também já fiz e nada me surpreende. Que tipo de confissão? Vocês vão me confessar os pecados que vocês pretendem fazer. Aí depois você me confessa e depois vamos ver se você faz. Só isso. Somente esses erros do futuro e planejados por nós hoje é que nós podemos modificar. Todos os nossos pecados, eles não são novos. Nós cometemos só pecados antigos. E uma vez que nós nos libertamos deles, nós não aprendemos coisas erradas novas. Mas nós fazemos as mesmas coisas. Erros recorrentes. E vamos tropeçando no mesmo lugar. E às vezes nós temos até dia e hora para cometer os mesmos pecados. Meu Deus, por que a gente não foge disso? Por quê? Então, dentro desse contexto, o que eu fiz de errado e o que o outro fez de errado, nisso se encaixa o perdão. Passou. Eu não tenho mais que cuidar disso, eu começo a viver a caridade. Se eu ainda não consigo ser indulgente com a falta alheia, se eu ainda estou apontando o dedo para esse ou para aquele, uma hora eu vou mudar. Porque nós vamos vendo que a fraternidade para a gente é melhor. Há um tempo, eu estava numa cidade do estado de São Paulo, uma cidade em que tinha uma rua muito íngreme. E ela chegava numa avenida muito movimentada. E eu fui chegando devagar com o carro, ali parei, esperando a oportunidade de poder entrar na via. Olhei de lado, tinha um menino, um moço, mas muito novo, né? As crianças hoje crescem muito. Ele muito jovem, muito bonito, dessa altura mais ou menos. E eu notei que ele tinha um problema neurológico, porque ele tinha algumas contrações involuntárias, coisa normal. Mas eu virei o corpo um pouco e vi que descendo o passeio, um jovem senhor, que depois eu constatei que era o pai dele, andava dando a demonstração perfeita de que havia sofrido
um AVC. Ele tinha o braço torto e arrastava uma perna. Coisa normal, coisa natural. E o menino esperava, o moço chegou. E enquanto carros passavam, eles iam atravessar a rua. De repente eu olho, eles estavam de mãos dadas. Fazia tempo que eu estava longe de casa. E eu não sei se eu pensei no meu filho ou se eu pensei no meu pai. Eu vi aquela cena e comecei a chorar. Pensando que eles, na sua dificuldade, se deram as mãos. Não sei quem teve a iniciativa. Eles se deram as mãos e atravessaram. E nós, com problemas muito mais graves do que uma disfunção neurológica, e o outro também apresentando determinadas deformidades no seu perispírito, chegamos e apontamos para ele. Você tem um problema aí na sua perna, olha que perna feia tua, defeituosa. E eu tenho um problema na coluna. E você me diz, olha que tanto que você também é muito mais esquisito. E por que nós não nos damos as mãos? E vamos caminhando. E para a esposa, que tem aquele tanto de defeito, e você fala para ela, a gente muda a esposa? Nunca. Você apontar as falhas do seu cônjuge, você não vai ajudar em nada, você só vai fazer aumentar o sofrimento, porque nós não nos transformamos com a imposição externa. Nós apenas nos modificamos quando nós nos conscientizamos da necessidade da mudança. E o marido também com aquela série de equívocos. Aí eles trocam insultos. Mas não tem como fugir de uma casa, porque casamento não se desfaz assim tão facilmente, e ficam ali degradando. Ao invés de darem-se as mãos, você tem essa dificuldade de caminhar, eu também tenho a minha, vamos nos suportar. E vamos caminhando. Aí que consiste o perdão. Eu estou abrindo a porta do meu céu. E então eu me liberto. Eu paro de buscar coisas para me satisfazer as sensações. Porque nós buscamos, vejam, sensações. Nós buscamos coisas que nos entorpecem os sentidos. Buscamos nas músicas avidamente, buscamos na moda, nas roupas bonitas. Nada disso é ruim, tudo isso é louvável. Mas nós ficamos buscando nisso, na melhor comida, no melhor filme, na melhor novela. Ou na namorada mais bonita, ou no homem mais bonito. Isso são sensações. Mas dinheiro é sensação. Sentimento é outra coisa. Sentimento vem de dentro e esse sentimento só se manifesta quando a porta abre. E esta porta se chama Jesus e a chave é a caridade. Não existe outro caminho. Não existe outro meio. E então, neste processo maravilhoso que se chama vida, nós temos que ressignificar a nossa conduta. Porque não adianta andarmos em círculos, buscando a mesma coisa, não deu certo, vou de novo, não deu certo, vou de novo, não deu certo. A porta é cada dia mais estreita. E eu lhes digo que não existe a porta final, porque não existe fim. Até o anjo tem que molhar as penas das asas para entrar nas suas portas mais estreitas. Até os anjos têm portas. Até Jesus tem as suas portas de todo dia. Todos nós temos desafios infinitos. E se num determinado instante da nossa vida nós nos sentimos enfraquecidos e pensamos, quem de nós aqui nunca pensou? Eu não vou dar conta? Mas aqueles que já são mais experientes viram que deram conta e que se superaram. Mas talvez entorpecidos ou distraídos, buscando sensações ao invés de sentimentos, viram as costas à porta.
ao caminho do meio, ao caminho da justiça e do amor, pois assim devemos conceituar a existência. Um caminho de amor e justiça e caridade que precede a esses dois. Mas vejam vocês que na noite que antecedeu a crucificação, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Jesus lhe pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu já disse, te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Vejam, Jesus falava encarnado diretamente a Pedro, uma figura apostólica que, se analisarmos o seu perfil psicológico, ele tem a cara de todos nós. E Jesus disse a ele: cuida das minhas ovelhas. E quando Jesus disse a Pedro: cuida das minhas ovelhas, o recado não foi para aquele homem, filho de Jonas, apenas. O recado era para nós: cuida das ovelhas. Quem são as ovelhas? São todos à nossa volta que estão passando por dificuldades. E quem não está? Todos. E o que é que nós fazemos com essas ovelhas? Nós olhamos para elas nos olhos e nós movimentamos os nossos sentidos e pensamos: Deus te abençoe. A pessoa vai ficar melhor. Para aquele que você não conhece, você pensa isso. Agora, dentro da sua casa, procure palavras suaves para você tratar com seus entes familiares. Seja mais gentil com o seu esposo e com a sua esposa. Seja brando e firme com seu filho. Como que é brando e firme? Seja gentil, mas esteja presente. Vá junto com ele. Vá junto. Sempre junto. É a sua ovelha da vez. Daqui uns dias você será a ovelha e ele vai estar te conduzindo. Nós vamos invertendo os papéis. Aí então Jesus disse a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Tá. Jesus morre no outro dia, aquele rebuliço, e passa o tempo, alguns dias, Pedro abre lá em Jerusalém a casa do caminho. A casa do caminho, imaginem vocês a dificuldade da época, porque recursos não tinham, e eles atendiam pessoas doentes, pessoas estropiadas, pessoas famintas. E ali, apenas a boa vontade e, logicamente, todo o apoio do Cristo, que apoia a todos nós nas nossas causas filantrópicas, conduzia aquele povo. Mas num dia, assim conta Humberto de Campos, Pedro estava cansado. Ele estava cansado de atender tanta gente com tanto problema, e num outono lá da Palestina, ele disse: hoje a casa vai fechar mais cedo. 5 horas da tarde ele fechou a porta da casa. E estava ajeitando, já estava escurecendo, para levar as coisas lá para o seu quarto. De repente a porta abre e entra um homem em trajes de mendigo. Um pano lhe cobria a cabeça. E Pedro disse a ele: eu já falei, hoje nós não atenderemos mais ninguém. E o homem descobre a cabeça. Era Jesus. Se materializou ali na frente do seu apóstolo tão querido. E Pedro lembrou daquilo e se pôs a chorar. Chorando e olhando para ele. E ele disse: Pedro, eu te pedi apenas que cuidasse das minhas ovelhas. Foi então que Pedro colocou as mãos no rosto e começou a chorar convulsivamente.
num profundo desespero. E então, ele baixa as mãos para tentar se explicar. Jesus já não estava mais. E foi nessa noite, pela primeira vez, que Pedro pessoalmente abriu a porta e de pé ali ficou, sem ao menos se encostar na parede, de prontidão, esperando todos que necessitassem de socorro. A mensagem do Cristo não é para Pedro apenas, é para nós, os viajores no tempo. O convite é para todos nós: cuida das minhas ovelhas. O que você tem feito? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com eles? O que você fez com aquela esposa que eu te dei? Meus queridos, os seres da nossa convivência são pessoas que têm uma profunda ligação conosco de outros tempos. Não é por acaso que nós nos encontramos. Ainda mais quando surge aquela curiosidade, aquele não sei o que nos leva a nos aproximar da outra pessoa, e nós começamos a namorar com aquela alegria, aquela disposição, aí depois casa e de repente tanta coisa acontece que nos desmotiva a convivência. Isso são os desígnios da lei, que faz com que nos reaproximemos para juntos apararmos as arestas. Por isso é que nós nunca devemos desistir daqueles que estão ao nosso lado e fazem com que passemos por dificuldades. São esses os mais necessitados e, acreditem vocês, todo parente desajustado, em outro tempo, nós contribuímos para o seu desajuste. Somos então os pastores nesse tempo. No caso que eu relatei há pouco, daquele pai e filho que desciam, ambos com problemas, mas hoje unidos pelo sangue, eles podem se amar. Eles de mãos dadas vão trilhando a vida. Outros convivem tranquilamente com seu filho e cada pai tem um relacionamento diferente com seus vários filhos. Cada filho tem um relacionamento diferente com seu pai. E os pais, na sua imensidão e na sua diversidade, cada um vê o mundo de um jeito e aquilo vai transformando. O importante é que a porta esteja aberta, e eu falo do filho porque nós devemos querer aos demais como nós amamos o nosso filho. E quem tem filho aqui sabe. O quanto é bom abrir a porta do coração para aquele ser que reencarna e que nós, acreditem, por egoísmo e por vaidade, nós desenvolvemos o amor. O amor que temos pelo filho, ele é resultado do egoísmo e da vaidade, vocês acreditam? Porque primeiro acontece o seguinte: você vê aquela criatura tão frágil, parecendo um ser humano, tão pequeno, parecendo um bonequinho, e você diz: eu não acredito que foi eu que fabriquei isso. A vaidade te enche, e normalmente filho é bonitinho demais, né? Quem tem aqui sabe tanto que é bonito aquilo. E você gosta tanto. Vaidoso, você começa a ajeitar ele cada dia mais. E aí depois você começa a tratá-lo melhor, para que ele possa crescer forte ao egoísmo, para que no futuro ele tenha condições de cuidar de você. A vaidade e o egoísmo faz com que nós nos aproximemos dele. Só que esse contato com o filho é uma coisa tão prazerosa que nós vamos convivendo com ele, nós beijamos, nós ficamos com ele no colo, abraçado. Aí um dia minha esposa disse, o meu filhinho hoje está com 12 anos, ele estava com febre e chorava, pequenininho.
ela disse assim: enquanto ele está chorando no nosso colo, enquanto passamos a noite inteira com ele do colo, está ótimo. Nós vamos ter problemas, isso todo mundo passa, o dia que ele mudar de casa e a gente não souber por onde ele está andando na noite. Então a gente fica com aquele bebezinho, vai beijando e vai tomando gosto com aquilo. Aí de repente a gente vê outro menino do tamanho do nosso, quando o nosso já cresceu, aí de repente você chega e vê uma pessoa com a roupa da escola do teu menino. A primeira coisa que a gente faz é lembrar do menino com essa roupa quando era desse tamanho. Aí você chega, vê aquele menino, eu de verdade eu não consigo. Eu tenho que passar a mão na cabeça de qualquer menino ou menina, sabe? Daquele tamanhozinho, porque o meu já cresceu, está desse tamanho. Aí eu estou acariciando aquele menino. Aí de repente eu vejo que é tão gratificante acariciar aquela criança e de repente eu estou acariciando os meus amigos. Aí de repente eu perdi o meu medo, eu abri a porta do meu coração e estou abraçando pessoas. Hoje o verniz social até nos convida a abraçar, mas a pessoa chega, põe esse braço nas nossas costas e com essa mão bate no peito. Fica aí, eu sou teu amigo, eu te quero bem, mas fica aí. Enquanto que, na verdade, o ideal é que nós nos abracemos. Eu até falo sempre, quem for me beijar, e eu gosto muito de beijo, por favor, não dê aquele beijo no ar, que você encosta a cara e beija para cá. Me beija na cara, por favor. Quem tiver de batom, pode retocar o batom e me beija. Pode sujar minha camisa, minha mulher não tem ciúme, por favor. Nós temos que nos entregar. Da mesma forma que fazemos pelo filho. E aí então aquele relacionamento vai fluindo. Eu me lembro que há muito pouco tempo, há alguns dias, eu conversando com meu menino, vejo uma condição bem diferente daqueles dois que desciam pelo passeio, se arrastando. E ele, muito alegre, espontâneo, diz: pai, você lembra quando eu te achava a pessoa mais inteligente do mundo? E eu falei assim: não lembro, né? Eu tentando sufocar a minha frustração, não lembro, pois é, até eu sei que achava. E hoje, o que você acha? Eu te acho muito legal. Ele parou de me achar inteligente, pelo menos o mais do mundo, ele me achava o mais do mundo, eu penso, que bacana, né? E nesse tempo ele continuou me achando inteligente e depois ele viu que não era tanto, mas hoje ele me acha muito legal. Já imaginem vocês, daqui uns dias ele está um moço e ele continuar me achando legal. E aí de repente vem o netinho, que vai achá-lo muito inteligente e vai achar o vô muito legal. Eu pretendo ser bacana, porque o menino, o pai, muito mais, né? O super-homem da casa. Olha como que nós vamos abrindo a porta da nossa vida. E a caridade, que é a chave. Então, ela vem neste exato momento, porque nós perdoamos. Eu creio que eu não tive maiores comprometimentos de relacionamento com esse menino ou com a mãe dele em outro tempo. Mas se tivesse, seria a hora de desenvolver o perdão. Abre a porta. E a indulgência vai, da mesma forma, quando temos o problema, demos-nos as mãos e caminhemos. E a bondade vai se manifestar em nós, quando estivermos totalmente práticos nessas duas atitudes: perdoar e ser indulgentes com as criaturas. E então, meus queridos, nesta noite tão agradável da capital paulista, eu quero agradecer a oportunidade que me deram, aos dirigentes da Casa Espírita que me recebem com tanta generosidade, e a vocês que aqui são o motivo para que eu aqui esteja. E eu lhes digo que, quando, na maioria das vezes, nós acreditamos que quem está fazendo a preleção, quem está dizendo alguma coisa sobre determinado tema, é o pastor, e por isso ele é o mais importante, eu lhes digo que, não fossem as ovelhas, não existiriam pastores. Numa noite, lá na Casa da Prece, Uberaba, Chico Xavier, muito velho, muito fraco, as pessoas faziam fila para cumprimentá-lo
e ele não tinha voz. E ele então passou a beijar a mão das pessoas. Todos chegavam, ele beijava a mão e fazendo muito frio, o lábio muito ressecado, começou a sangrar. E um amigo disse: Chico, por que você está beijando a mão dessas pessoas? Ele disse: porque eu não tenho força para beijar-lhe os pés. Se eu tivesse força, eu beijaria. E o meu sentimento nesse instante é de beijá-los. Beijar a mão de cada um de vocês, que nesse instante se uniram num só sentimento, buscando a porta do céu, talvez sem se recordarem que o céu está dentro de nós. E então, dentro desta oportunidade, nós relembramos o velho conceito proposto pelo Cristo, a verdade proposta pelo Cristo e exposta por Kardec. Amanhã, eu tenho certeza, seremos pessoas diferentes. Seremos mais tolerantes para atravessar o outro portal. Seremos melhores, tenho certeza disso. E agora, vamos agradecer a Deus. E eu peço que me deem licença. Eu gostaria de cantar uma música em agradecimento por este momento, elevando o sentimento de todos nós que agora, unido, se transforma no seu corpo. E então vai ser burilado pela espiritualidade e direcionado a pontos onde este sentimento que toma corpo e forma possa ter utilidade. Fechemos os nossos olhos e elevemos o pensamento a Deus, recordando-nos de Jesus, quando, com a sua voz tão suave, ensinou-nos a orar. Quando o Cristo nos recomenda, para que não façamos como os hipócritas que pensam que por muito falarem serão ouvidos, vamos simplesmente voltarmos para nós, mentalizarmos a chave da caridade, abrindo a porta do céu do nosso coração. E então, a voz do Cristo nos conduzirá para o céu de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu,
eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que teu amor vela por mim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, o teu amor vela por mim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meus queridos amigos.